Opa, tudo bom, pessoal? Eu sou o Panda, aqui mais uma vez, trazendo para vocês um novo vídeo nessa nossa série de vídeos até o fim do universo e além. Tô aqui no canal do Universo Antares, sempre confundo o nome, mas enfim, do Universo Antares. E hoje eu vou falar com vocês sobre um livro que eu li há 6 meses atrás, vai, oito meses atrás, mas a sensação é de seis, que é um livro que contribuiu muito para a minha formação, embora eu discorde de quase tudo que ele fale, mas que ainda assim me ajudou muito, que é esse livro aqui, que é o Qu'est-ce que la littérature de Jean-Paul Sartre? O que é a literatura do João Paulo Sartre, que é esse filósofo francês muito conhecido, né, um filósofo existencialista, marxista, stalinista, maoísta e isso tudo assumidamente. Tá? Não vamos falar que eu estou botando rótulo nele, isso aí é ele. Tá? Ele indo lá para a China de Mao, parabenizando o regime stalinista, isso é ele, assumidamente. Né? Não foi a vida toda, mas foi no fim da vida. Do fim até o finalzinho, até acabar a vida, ele foi isso. Né? Enfim, e esse ensaio aqui, ele escreve em 1947. Se eu não me engano, ele já é pelo menos marxista nessa época. E assim, cara, fica muito claro. Né? É muito, muito, muito claro. Ele deixa isso bem claro, ele não esconde, não. Né? Mas enfim, eu não estou aqui para falar de marxismo, nem do marxismo do Sartre, eu estou aqui para falar sobre essa obra aqui dele. Não vou falar tudo, não vou conseguir esgotar a obra nesse vídeo. Na verdade, eu estava até conversando com o Lucas, eu acho que isso aqui poderia ser parte de um curso maior de escrita, um curso específico de escrita, mas isso aí deixa para frente, deixa para depois. Né? Vamos primeiro explicar essa obra aqui. E para explicar essa obra, não inteira, mas pelo menos a 3/4 dela, dá para explicar os 3 primeiros capítulos. Né? Porque o quarto capítulo já é algo um pouco mais complicado, um pouco mais dissolvido, mais esparso. Né? Eu acho que nesse vídeo aqui não vai dar não. Então vamos explicar os 3 primeiros capítulos, que são a parte teórica mesmo. Né? O quarto capítulo é mais uma parte histórica, mas não exatamente histórica, mas talvez sociológica. Né? Enfim, bora. O primeiro capítulo dessa obra aqui é se chama O que é escrever? O que é escrita? Em francês seria. Cadê? Em francês se fala. Qu'est-ce qu'écrire? Qu'est-ce qu'écrire? O que é escrever? E eu falo o seguinte, então. Existem dois tipos de escrita. Dois. Para o Sartre existe só dois. Né? O primeiro deles é a escrita poética. A escrita poética por Sartre ela é o seguinte. Ela. Como é que eu vou dizer isso? Ela é concreta. Inteiramente concreta. O que isso significa? Significa que ela não possui um significado exato. Ela não possui nem múltiplos significados. Não possui nenhum significado. Na escrita poética, o poeta ele constrói um texto que é um fim em si mesmo. As palavras não estão dispostas de uma certa maneira porque elas são bonitas, porque elas entregam uma mensagem, porque elas têm um senso conotativo. Não, 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 não. Para o Sartre, a escrita poética, a escrita versificada, com rimas, com metros, enfim, a escrita poética, não interessa. Ela é sempre concreta, ela é sempre um fim em si mesma. O poeta não está fazendo uso das palavras, ele está deixando que as palavras façam uso dele. O poeta ele não está tentando veicular, tentando usar as mensagens como veículo de alguma outra coisa, mas simplesmente como ele escreve o texto para que ele seja lido, simplesmente lido e não compreendido. Não é passar mensagem, eu vou dizer as coisas de um jeito porque é bonito assim, não interessa. É isso, né? Então é dizer que perdão, que a escrita poética ela não tem significados, ela não pode ter significados, ela não é feita com esse intuito e ela não tem esse efeito, né? É isso que ele está dizendo. E aí, do outro lado, você tem a escrita prosaica. Nesse caso, a palavra não é mais uma palavra-objeto. Vê esse contraste, ele faz isso, né? Ele faz é, mot-objet ou parole-chose, né? Que é a palavra traço coisa.
Porque é tanto uma palavra quanto uma coisa, né? Porque, deixa eu só tentar explicar melhor a questão da escrita poética. O seu nome, pensa no seu nome aí, né? O seu nome, ele é um representante de você. Você é o representado do teu nome, quando alguém está se referindo a você. Mas a presença do teu nome numa discussão não é a tua presença. Da mesma maneira que um retrato seu, pintado ou fotografado, não é a sua presença. É apenas a presença de uma representação, de uma coisa que não é você, mas que imita você e que diz algo sobre você, né? Então, quando eu digo, sei lá, Lucas, quando eu falo Lucas, Lucas Santares, Lucas Rosalém, eu estou representando aqui o rapaz com quem eu faço parceria nesse canal aqui, né, amigo meu, enfim, tô representando ele aqui, mas não estou apresentando ele. Cadê ele? Cadê o Lucas? O Lucas não tá aqui. Eu falo Lucas, o Lucas não aparece. Eu mando áudio pro Lucas no WhatsApp, ele não surge ali do meu lado, assim, sabe? Não, não é assim que funciona, né? A palavra é somente um representante do representado. Porém, na escrita poética, o representado e o representante, ou seja, a palavra que é o representante, a palavra que é o representante e o referente, a coisa que é o representado, são a mesma exata coisa, é a mesma coisa. São o mesmo não tem diferença. Então, só para tentar esclarecer um pouquinho mais. Agora, voltando e seguindo, né, voltando e avançando para a escrita prosaica. A escrita prosaica é exatamente o que você devia estar achando, que é o oposto da escrita poética. A escrita prosaica, a escrita em prosa, ela é a escrita que usa as palavras como veículo. É a escrita em que o prosador ele faz uso das palavras, não deixa que elas façam uso dele. É a escrita em que o prosador ele quer veicular a mensagem, ou que ele a veicula, ainda que ele não saiba disso, né? O Sartre ele tem uma certa inspiração freudiana, né? Ele cita o Freud em vários trabalhos, incluindo no mais importante dele, né? Que é o Ser e o Nada, né? E ele cita bastante o Freud. Ele tem uma raiz freudiana assim de achar que existem ações humanas cujos fins, né, cujos objetivos não são tão claros assim para nossa consciência. Que a gente pode tornar isso consciente, e ele acha que ele tem consciência disso, mas ele acha que nem todo mundo tem, né? Mas não interessa se você tem consciência ou não. A parada do Freud é justamente essa. Não interessa se você tem consciência ou não daquilo que seu inconsciente está buscando. Você servirá ao seu inconsciente querendo ou não, consciente ou inconsciente disso. Né? Para eles, para o Sartre e para o Freud, é melhor que você esteja consciente disso. Né? Enfim. E, e aí o prosador é basicamente isso. Então, o que é escrever? Para o Sartre é isso. Escrever poesia é produzir, é criar coisas que são tanto representantes quanto referentes de si mesmas, né? É a mesma coisa exata. E a escrita prosaica é você fazer o oposto. É você usar as palavras como signos, como sinais. Você tem a palavra ali, ela é um significante e ela carrega consigo um significado. E esse significado é aquilo que permite a gente conectar a palavra, né, o significante, com o referente. É como se fosse a cola, né? Você imagina você tem a parte visível, que é o significante, seria audível, a parte que toca os sentidos, né? Tanto a palavra que está escrita quanto o, a, a imagem acústica. Né? O Saussure fala disso, né? Imagem acústica, né? Na sua mente, sim, você ouve, tipo, o nome Lucas, né? Lucas, ou Jean-Paul Sartre, né? Você consegue imaginar esses sons na sua cabeça. Essa imagem acústica, né? Isso seria, isso é o significante. E aí você tem o referente, né, que é a coisa no mundo, tá ali, sei lá, tipo, não sei, meu celular, né, a palavra celular, né, o som que eu falo, o que eu escrevo ali no chat, ou a próprio punho, você consegue entender. Você fala, beleza, aqui é o significante, você tem acesso. E aí tem o referente, que é isso aqui. E o significado é o que junta essas duas coisas. É essa cola que é inefável, mas que permite a gente conseguir conectar um ao outro. Essa ligação. Isso é o significado, né? E aí, nesse caso, a escrita poética não tem significado, ela não pode ter significado, ela não tem. E a escrita prosaica, ela só pode ter significado e ela sempre tem. Sempre tem significado
só pode ter significado, não interessa se o próprio autor acha que não tem, sempre tem. Mesmo que ele tente fazer sem, não consegue. Ele só vai conseguir fazer isso se ele for escrever poeticamente. Mas aí, enfim, ele cai do outro lado ali. Para o Sartre é dicotômico as coisas, não tem um grau, assim, é dicotômico mesmo, né? Mas, enfim, vamos seguir aqui. O próximo capítulo do livro é o porquê escrever. Por que escrever? E aí ele já vê duas noções que ele quer rebater. A primeira é escrever para fugir, né? Então o autor escreve de maneira escapista, ele quer escapar do mundo, como Flaubert, por exemplo. Flaubert ele queria escrever, ele fala isso em várias cartas que ele manda, né, na correspondência dele, que é gigantesca, mas enfim, ele escreve para conseguir escapar do mundo. Ele quer escapar, ele quer fugir do mundo, ele quer sair do tempo dele. Ele está desgostado, está desgostoso do tempo dele e ele quer fugir. Quer escrever para se isolar do mundo, né? Para fazer uma coisa dessa. E outra noção é a escrita para conquista, né? A escrita para conseguir mudar o mundo diretamente. A gente pode pensar, por exemplo, no Voltaire, né? Que escrevia querendo que os livros dele fossem capazes de mudar o mundo. Mas o Sartre fala, pô, para escapar você basta ser um eremita. Né? Basta você se afastar do mundo. Você não precisa escrever para fugir do mundo. Você pode só, sei lá, não sei, ler ou não sei, fazer outra coisa. Você não precisa. Tem um monte de gente aí que é eremita que não escreve nada, pô. Qual o problema? Você não precisa escrever para fugir do mundo. E, e para conquistar, bem, tem as armas, né? Você quer mudar o mundo? Tem armas aí. Tem arma, tem política, tem um monte de coisa que você pode fazer que é muito mais eficaz, né? E é muito mais imediatamente eficaz do que a literatura. Mas aí que tá. O Sartre diz que a motivação verdadeira, né, consciente ou inconsciente, né, então ou você faz por querer e com consciência, ou você faz sem querer, mas faz. Para ele você sempre acaba fazendo isso. É que o porquê escrever, o porquê da prosa, né, a poesia, né, por que escrever da poesia? Para ver o belo, né? Você quer produzir o belo e você quer compartilhar o belo com os outros e ver a beleza, enfim, é isso. É o porquê da poesia é muito fácil para ele, né? Agora, o porquê da prosa já é algo mais complicado. É simples de explicar, mas é que é mais profuso. O porquê de escrever da prosa é o seguinte: é para você conseguir provocar uma mudança no leitor, que é feita pelo próprio leitor com o apoio daquilo que você escreveu. E essa mudança que o leitor faz se apoiando sobre a obra que você escreveu, a mudança que ele faz nele mesmo, é uma mudança que desencadeará a mudança no mundo. Ou seja, para o Sartre, nas palavras dele, o escritor, a escrita é como que uma ação secundária, é uma ação indireta. Você quer mudar as pessoas e você espera que mudando as pessoas você mude o mundo. Mas você quer mudar primeiramente as pessoas. Você sabe que um livro sozinho não muda, não faz nada. Você pode escrever a obra mais incrível do mundo e botar ela em algum lugar, não vai fazer nada. A obra vai ficar ali. Um livro para o Sartre, para que ele exista plenamente, para que ele exista em sua totalidade, ele precisa ser lido. Ele só existe plenamente enquanto está sendo lido, né? Então, quando o livro é lido, quando ele está existindo plenamente, ele só faz isso quando o leitor dá vida ao livro, quando o leitor ele usa a sua liberdade, né? Ele usa a sua totalidade, o seu poder criador imaginativo para conseguir preencher os espaços que o autor, querendo ou não, deixa. O autor de prosa, o prosador, o autor da escrita prosaica, ele deixa, querendo ou não, espaços de preenchimento. E esses espaços de preenchimento que o leitor preenche com a sua liberdade permitem ao leitor de desvelar completamente o mundo. Não inteiro, assim, mas de desvelar completamente aquele fragmento do mundo, aquela parte do mundo ali, que pode talvez futuramente não existir mais, mas naquele tempo ali existe. Naquele tempo existe. Ou seja, digamos que o Lucas, né? Toda vez que eu tô falando do Lucas, mas enfim, o nome tá vindo na minha cabeça. Digamos que o Lucas, ele escreva um livro, né? Um livro que eu sei, que se eu conheço bem ele, ele nunca escreveria um livro assim.
Pelo menos não conscientemente, né? Mas ao menos inconscientemente, ele escreveria um, um livro que busca ridicularizar, não sei, certo tipo de pessoa. Eu até penso em certo tipo de pessoa que ele gostaria de fazer isso, mas eu não vou falar que não. Deixo isso pra ele, né? E ele busca imaginar, ridicularizar certo tipo de pessoa. Talvez até mesmo pessoas específicas, vai? Bora, ok. Só que ele, mesmo que ele tente, ele não consegue preencher tudo. Ele não consegue preencher a totalidade que ele. É preciso imaginação, é preciso imaginação do leitor. Pro Sartre, o escritor não consegue fazer isso. Ele não consegue imaginar tanto quanto um leitor. Justamente porque o escritor é o criador da obra. Ele não consegue fazer isso. Então, digamos que eu pegue esse livro e leia. Né? Eu pegue esse livro e leia. Eu, livremente, né, eu estaria imaginando, eu estou preenchendo as lacunas que a linguagem não consegue preencher por si só. Eu estou seguindo o caminho que o Lucas fez para mim, nas suas inúmeras linhas do seu livro de ficção, que é em prosa, né? Da sua história, enfim. E eu estou preenchendo as lacunas. E esse preenchimento das lacunas é a maneira de chegar à verdade. O escritor ele não consegue desvelar o mundo para você, ele consegue apresentar, ele consegue criar uma tensão com o mundo, uma tensão entre a linguagem e o mundo, ele consegue aproximar a linguagem do mundo, aproximar muito, fazer com que o caminho do significado fique pequeno o suficiente para que com a imaginação consiga preencher. É com a imaginação que a gente consegue entender o significado das coisas, que a gente consegue conectar as palavras com o mundo. E o que ele está tentando fazer é estreitar esse caminho, é tornar mais fácil, tornar mais simples, menos doloroso, né, e mais rápido, mais eficiente, vai tornar mais eficiente de você conseguir cruzar esse caminho entre a linguagem e o mundo, entre a compreensão do mundo e o mundo mesmo. Né? E aí acaba que isso desvela, né? Isso desvela o mundo, isso, assim, o leitor, né? O leitor tomando apoio na obra em prosa do escritor consegue, com a sua imaginação, desvelar o mundo, consegue descobrir coisas sobre o mundo que talvez ele já soubesse inconscientemente, mas conscientemente agora ele sabe. E agora nós vamos, né? Isso aqui já é uma deixa para o terceiro capítulo, que é o para quem escrever, para quem escrevemos, né? Aqui écrit-on, né, em francês. O Sartre vai dizer que para quem escrevemos é sempre para o nosso tempo, sempre para as pessoas do nosso tempo, sempre para um tipo de pessoa do nosso tempo. A gente sempre escreve para tipos de pessoas do nosso tempo, a gente sabendo ou não que pessoas são essas. A gente não consegue escrever para todo mundo. Ele fala assim, pô, um, um livro escrito, sei lá, por um francês dentro da ocupação nazista para outros franceses que estão sofrendo isso, não é tão eficaz. Ele não consegue ser plenamente imaginado por pessoas que não estão vivendo aquilo ali. Ou que não conhecem, que não estão inseridas. Sabe? Então, por exemplo, o, o Camus, né, o Albert Camus, o Albert Camus, né, o Albert Camus, ele escreveu um livro chamado A Peste. E ele escreveu isso durante a ocupação nazista na França. E esse livro, ele é não somente, mas também uma bela de uma alegoria para a ocupação nazista. E as pessoas que estavam sofrendo disso, os franceses estavam sofrendo disso, eles perceberam aquilo. Eles sabiam que o livro era para eles, era descrevendo a realidade deles. Eles sabiam disso, bem disso. Né? O próprio Camus fala, o livro foi acolhido dessa maneira. Né? Ele acha que o livro foi o primeiro grande sucesso do Camus, foi esse livro. Né? Embora ele não seja mais tão comentado hoje quanto o Mito de Sísifo ou o Estrangeiro, né? Ele ficou um pouco mais esquecido, mas é um ótimo livro. É um ótimo livro e merece ser lido sim. É uma recomendação que eu deixei para vocês. Mas o que o Sartre diz é que esse livro ele não vai ser plenamente compreendido e não vai ser tão útil quanto outros livros escritos hoje em dia para nós de agora, que estamos vivendo nesse momento aqui. O Camus morreu, o Sartre morreu, sobrou nós aqui. E a peste que o Camus escreveu, ela pode ser útil, mas ela nunca vai ser tão útil quanto um livro equivalente feito nos tempos de hoje,
feito nos últimos 10 anos, feito nos últimos 5 anos, feito esse ano, né, e publicado, né, não vai ser tão útil quanto. Ele pode ser mais útil do que outros, porque o Camus realmente é um cara que tem uma habilidade artística muito grande, é difícil de equiparar, mas então ele acaba sendo melhor do que outros, né, outros de hoje em dia que, digamos que sejam muito medíocres, né, muito medianos, e aí acabam que não conseguem ser melhor, não conseguem fornecer um trabalho tão útil, no sentido sartreano, tão útil quanto o do Camus. Mas um escritor tão bom quanto ele conseguiria fazer um trabalho melhor. É isso que ele está dizendo, sabe? Então, por exemplo, o Submission, né, o Submissão do Michel Houellebecq seria um livro equivalente. Seria um livro equivalente à Peste dos nossos tempos, embora eu tenha muitas discordâncias. Mas isso é assunto para outro vídeo, isso é para outra coisa. Foi só um exemplo que eu quis dar aqui, tá? Michel Houellebecq, Submissão. Tá vivo ainda, meio velho, né, meio capenga, meio esquelético, mas tá vivo, cara, tá vivo. Ele escreveu em 2015 esse livro, escreveu e publicou em 2015, então tá feito. Vamos lá. Para quem escrever, né? Para quem escrever. A gente já estava falando disso, vamos só continuar. Então, o escritor escreve para o seu tempo. Mas você pensa, pô, mas o escritor ele pode escrever sobre outros tempos, sobre tempos futuros ou passados? Sim, claro, com certeza. Mas para o Sartre, o que ele vai dizer é o seguinte, ó, é que mesmo quando o escritor escreve sobre o futuro, especulações sobre o futuro ou sobre o passado, escrevendo sobre a memória do passado e sobre o sonho do futuro. E a memória do passado só existe no presente. E o sonho do futuro só existe no presente. O sonho do futuro, presente, né? O sonho do futuro no passado, enfim, existe como memória. Né? As expectativas que pessoas, não sei, do século XVII tinham sobre o futuro, para hoje, para nós hoje, é uma memória. Entendeu? Então, os sonhos do futuro que não são memórias são os nossos de agora. São os que estão vivos conosco, né? Estão encarnados em nós. Né? Nós somos, dentre várias coisas, também aqueles que produzem, né? Que têm, que carregam consigo, que são o próprio, a própria especulação, o próprio sonhar com o futuro. Né? Eu sei que isso soa meio confuso, mas, enfim, é a melhor maneira de explicar. Eu não conheço outra, mas enfim. Então, quando o escritor fala do passado, o escritor atual, quando ele fala do passado, quando ele fala do futuro, quando ele fala do presente, quando ele fala de um presente, mas de um lugar remoto, pode ser de uma época, de um tempo remoto, ou de um lugar remoto, pode ser de um lugar e de uma época remota, não interessa, não interessa. Ele está sempre falando do presente, está sempre falando para o presente, sempre para o presente. O que ele quer mudar, sabendo ou não, segundo Sartre, o que ele quer mudar é a memória do presente, é o sonho do futuro, é a imagem do presente, a compreensão do mundo atual. Né? Então, para quem escrever seria justamente isso. Só que ele também fala o seguinte, para quem escrever, ele fala que aquela questão de escrever para todos os leitores, ele diz que isso é uma mentira. Ele diz que isso é uma mentira porque isso só seria possível, segundo ele, num mundo sem classes. E aí que entra a parada marxista, né? Enfim. Ele fala que só é possível no mundo sem classes. No mundo dividido entre classes, né? entre opressores e oprimidos, e oprimidos que oprimem também, enfim, né? Um mundo dividido entre classes e subclasses é um mundo em que essa universalidade não existe, não pode ser compreendida. Né? Ela não pode ser apresentada nem compreendida. Então, esse sonho de escrita universal só existiria na revolução. E ele acredita na questão da. Ele acredita na ideia, na teoria da contínua revolução, da eterna revolução. De que não tem um momento que você, fez a revolução e tudo se resolveu e parece na Terra não precisa fazer mais nada. Não, não, não. Para ele, você faz a revolução e aí o paradigma muda, né? A maneira como a ordem mundial muda, mas ela precisa ser mantida, porque ela tem o risco de voltar. Então você está constantemente revolucionando novamente, em sequência, o tempo todo não exatamente, mas de tempos em tempos, revolucionando novamente para que evite que a ordem anterior, que seria a nossa, né, a nossa é de todos os outros tempos anteriores, né? Então, desde o início da humanidade até o momento atual, e até talvez mais posteriormente, é a ordem antiga,
né, em relação à revolução, é a ordem antiga e que deve ser sempre cortada na raiz, antes que ela floresça novamente e faça com que a gente volte para o que seria o antigo regime, né, o antigo regime mundial. Mas somente depois de ocorrido a grande revolução, somente depois disso, é que o escritor ele pode e deve e acaba fazendo, mesmo que sem saber, a escrita universal. Porque aí os homens já são suficientemente iguais, e aí quando você fala dos homens ali, mesmo que num espectro pequeno, você está falando com todos. Porque não existem diferenças significativas, diferenças suficientes para que existam barreiras. Né? Então a barreira que a gente tem, né? Que a gente tem entre, sei lá, nós brasileiros de agora e leitores franceses de agora, e leitores britânicos, leitores americanos de agora, essas barreiras não existem. Porque ser americano, britânico, francês ou brasileiro já não é mais suficiente. Já não é mais suficiente para que nós tenhamos compreensões suficientemente diferentes do mundo. Esses preconceitos já morreram. Todos os preconceitos? Não, mas esses morreram. Né? E isso é importante para o Sartre. Então ele diz que até lá, até haver a grande revolução, não existe literatura universal. Pode existir a tentativa de fazer isso, mas aí é uma tentativa falsa, é uma má-fé. Né? O que realmente está tentando fazer é mudar o presente. Mesmo aqueles que negam isso, mesmo lá, o Flaubert que diz que não queria, que diz que queria só fugir, escapar e fazer um romance, enfim, mesmo ele, inconscientemente, para o Sartre, está fazendo isso. E aí ele vai separar esses dois tipos de literatura, né? Na prosa já. Ele fala que tem a literatura da Axis ou da Exis, acho que não me engano é Axis, literatura da Axis, e a literatura da Praxis. Então tem a literatura da Axis e Praxis. Como assim? A literatura da Axis é a literatura que é a literatura de má fé. É a literatura que é inconsciente de seu propósito real. É a prosa, tô falando de prosa aqui, tá, gente? É a prosa que é inconsciente de seu real propósito, de seu efeito efetivo, de seu efeito real, de seu efeito concreto no mundo. É uma literatura que tenta buscar o seu oposto, mas não consegue, acaba só se atrapalhando e atrapalhando o desenvolvimento da civilização para a revolução, né, e o acabar da opressão e o desmantelar da sociedade de classes. E E acaba que a literatura da Axis é isso. A literatura da Axis que é basicamente você lê porque gosta, você lê para escapar, né? Ah, eu vou ler esse livro porque eu quero esquecer dos meus problemas, eu vou ler porque eu quero entrar num mundo mágico, eu vou ler porque eu quero, não sei, porque eu quero entender o mundo, mas eu não quero fazer nada em respeito, eu só quero entender. Ah, eu quero me edificar, né? Eu quero ler, né, uma coisa bem aristotélica, bem platônica. Eu quero ler para me edificar, né? Eu quero ler só as coisas para me edificar, quero ler para chegar perto de Deus, eu quero ler para, não sei, para descobrir o mistério da vida das coisas, quero ler para ser, não sei, para me tornar uma pessoa melhor, quero ler para descobrir os mistérios da vida e da imortalidade, não sei, né? Não sei. Enfim, você quer ler para vários motivos e para ele tudo isso é má fé. Tudo isso é mentira, tudo são mentiras que o homem conta para si mesmo, que por vezes ele acredita, mas que não são suficientes, porque inconscientemente, ao menos, e talvez conscientemente, né, potencialmente, possivelmente conscientemente, o, o que a literatura em prosa, o que a prosa é de fato uma literatura da praxis, e ela é melhor quando ela é feita de maneira consciente. Porque a literatura da praxis é a literatura da prática, da mudança. Ela não vai mudar o mundo. O Sartre não está se contradizendo aqui, ele não diz que ela vai mudar o mundo, mas ela vai fazer isso indiretamente. Né? Ela vai mudar as pessoas e as pessoas vão mudar o mundo. E ela não muda as pessoas, tipo, não é. Por exemplo, digamos que isso aqui é um livro de ficção, tá? Digamos que não é um ensaio, digamos que seja um outro livro. E aí eu te dou esse livro aqui e eu falo, pô, cara, lê aí, vai ser mó legal. Aí tu lê. Né? Tu lê o livro, sei lá, que eu escrevi esse livro aqui, te dei e você lê. E é uma história, uma historinha maneira ali, pô, sei, tem romance, tem confrontos, tem brigas, tem pessoas, tem personagens buscando coisas e lidando com obstáculos. Quase qualquer história, vai? Pronto. Só que aí aqui você vê um monte de coisa e você livremente
dá vida à palavra morta que está aqui. Você dá vida ao, às palavras na página, né, a tinta e o papel, você dá vida e você preenche os espaços, né, que a escrita, que a própria linguagem não pode, nem falada, nem escrita, consegue preencher. E imaginativamente você consegue alcançar uma certa verdade e você não consegue mais voltar atrás. É claro que você pode escolher, o Sartre não é um determinista, então ele acredita que é claro que você pode escolher entre assumir isso ou negar isso. Você vai mudar, vai tentar reformular, ou vai negar completamente, ou você vai assumir. Mas você não consegue mais agir da mesma maneira. Um exemplo que eu esqueci de separar aqui no canto, eu ia separar antes do vídeo, eu tenho aqui em casa, mas não precisa nem mostrar. Né? Tem uma moça chamada Madame de Sévigné. Essa moça ela viveu no século XVII e ela é uma exímia maravilhosa e muito famosa por isso também, escritora epistolar. Né? Em francês o termo é épistolière. Né? Tem épistolier para homem e épistolière para mulher. Mas aí, como em português não tem epistoleiro, epistoleira, parece alguém que atira nos outros, né? Vamos botar aqui escritora epistolar. Né? E ela é de longe a escritora epistolar mais famosa da França, porque ela é conhecida unicamente por isso. E essa moça, ela escreveu uma série de cartas para o seu primo, para um primo dela, que eu não lembro o nome aqui, e que também não é conhecido, não. Conhecido só tem ela, mas enfim. Ela e a filha dela, para quem ela escrevia. Né? Então a filha dela acabou ficando famosa também, um pouquinho famosa, porque ela escrevia muito para a filha dela, principalmente. Não somente, mas principalmente. E a Madame Sévigné, ela escreve essas várias cartas para o primo dela, repreendendo ele pelo que ele fez com ela. O que ele fez? Esse primo dela escreveu um livro de ficção, lá na época deles ainda, e nesse livro ele estava retratando de maneira jocosa, de maneira ridiculizante, diversas pessoas de corte, diversas pessoas de salões, né, salões literários, e dentre elas, né, claramente ele estava fazendo, pelo menos para ela, pelo menos para Madame de Sévigné, ele claramente estava fazendo pouco caso dela, de sua prima que foi tão boa com ele, como ela diz nas cartas, eu fui tão boa contigo, te ajudei tanto, né, eu nem sequer precisava te ajudar, porque né, a família estava contra você, você fez um monte de besteira, mas eu te ajudei e você me sacaneia desse jeito. Né? E as palavras, eu lembro das palavras dela, que ela fala assim, que é muito bonito o jeito que ela fala, que ela diz, imagine se ver nu em todas as bibliotecas, em todos os cantos, nas mãos dos jovens sentados em bancos de praça, lendo sobre você, lendo sobre sua intimidade, lendo mentiras, misturando a mentira com a verdade, e aí você não consegue se defender. Ela diz isso. Justamente é um bom exemplo do que o Sartre está falando. Não que ele diz que tem que ser isso, mas o que ele está dizendo é que a literatura em prosa ela permite as pessoas desvelarem a verdade, ainda que possa estar misturado com a mentira. Né? E acaba que, por exemplo, a Madame Sévigné, né, se o Sartre, não que ele tenha explicado isso, mas se ele fosse explicar isso, ele diria que depois daquilo ali, ela nunca mais conseguiu fazer a mesma coisa como antes. Ela podia continuar agindo do mesmo, como se nada tivesse acontecido. Mas ela não consegue mais ignorar de que existem pessoas que sabem disso e que acham isso ridículo. Ela não consegue mais ignorar. Entendeu isso? Você consegue entender isso, né? Você lê um livro em que você se vê espelhado ali, você vê que o personagem ali, ele se assemelha muito a você e que ele está sendo ou parabenizado ou ridicularizado. Mas mais das vezes ele é ridicularizado, né? Mais das vezes ele sofre, se ferra, faz besteira, né? E você vê aquilo ali e fica difícil, segundo o Sartre, fica difícil para você, fica impossível, na verdade. Para o Sartre é realmente impossível. Eu até errei aqui, eufemizei um pouquinho, mas né, tirando os eufemismos, ele é realmente impossível que você consiga voltar ao que era antes. Porque agora você sabe, agora o que era inconsciente, aquele comportamento teu, que às vezes a pessoa que falava para você, outro contava para você ali, sua mãe reclamava, teu pai reclamava, teus irmãos faziam piada, teus amigos, não sei, sacaneavam você por isso. Agora está escrito, é publicado, pessoas leem sobre isso. As pessoas leem sobre isso, elas podem te identificar. Elas conseguem olhar para você, para esse comportamento e lembrar daquele personagem e usar isso contra você. E aí você se sente humilhado e você não quer se sentir assim, né? Isso dói, né? Mesmo que você né, diga que não, isso não dói não, por Sartre ter essa palavra inconsciente, né? Inconscientemente isso pega em você.
Isso vai pegar em você. Você vai ter consciência de que isso existe e a partir daí o seu inconsciente vai trabalhar de outra maneira. E a sua consciência provavelmente também. Né? Você conscientemente vai passar a agir de outra maneira e inconscientemente você obrigatoriamente vai. Então, e quando eu falo agir de outra maneira, parece que eu tô me contradizendo. Parece que o Sartre está se contradizendo. Parece que, pô, como assim? Você vai agir do mesmo jeito e vai agir de outra maneira? Bem, uma coisa é você, não sei, ser muito tagalera. É você ser tagarela. Digamos que você seja muito tagarela, que você fale muito como eu, seja uma pessoa muito prolixa, né? Uma coisa é você fazer isso sem se dar conta. Mas outra coisa é você fazer isso sabendo que isso é ridicularizado. Sabendo que as pessoas não gostam disso, sabendo que as pessoas escrevem que grandes clássicos da literatura, não só clássicos, literatura industrial mesmo, literatura que vira best-seller e morre em 10 anos, né? Morrem de um ano para o outro já desapareceu da prateleira, ninguém mais lembra, tá na estante ali e a pessoa que leu e adorou e amou já não lembra muito bem o que aconteceu. Na literatura no geral, você agora tem a certeza de que você é um estigma. E que as pessoas podem usar isso contra você. De que você é um estigma nisso. Né? Que talvez você seja problema. Não só as pessoas, mas você pode se sentir culpado, você pode se sentir mal. Você pode olhar para aquilo que você acredita ser o seu reflexo, olhar para aquilo e falar, cara, eu sou isso, eu não quero ser isso. Entende? Então, nesse segundo caso aí, né, de eu sou isso, eu não quero ser assim, eu não quero ser isso, então você muda. Então, nesse caso, você muda plenamente. Muda conscientemente, plenamente, beleza. No primeiro caso, você não muda na superfície, mas internamente você mudou. Você fala, não, sou isso mesmo, não tô nem aí que nego, não sei, que o pessoal me sacaneia, não tô nem aí, eu vou ser isso aqui mesmo, eu sou exatamente isso aqui. Não estou dizendo que eu sou, sei lá, que eu sou um brucutu, que eu sou um cara bruto, grosso, eu sou isso mesmo, eu não vou mudar por ninguém. Mas você não consegue mais agir da mesma maneira ignorando. Perceba que quando você diz para alguém que tudo bem que não é análogo, né? Porque como eu disse, a palavra escrita e a palavra dita têm efeitos diferentes, mas, né, só heuristicamente vamos usar isso aqui só para ajudar vocês, né? É, perceba que quando você diz para alguém que ela faz alguma coisa e é alguém que você conhece, né, quando você reprova essa pessoa por algo que vocês dois sabem que é verdade, é provável que essa pessoa olhe para você e fale: eu sou isso mesmo, faço isso mesmo, né? Eu sou desse jeito mesmo, né? E aí, dali para frente, é normal que quando isso seja invocado de novo, esse traço dessa pessoa com outras pessoas, a pessoa continue falando isso. Que nas próximas, que outras pessoas que mal conhecem a pessoa, que mal conhecem ela, mas que falam: ah, você é meio assim, né? A pessoa fala: ah, eu sou assim mesmo. Eu sou assim mesmo, eu sou assim porque tal e tal e tal e tal. Veja que isso não foi uma surpresa. Veja que se essa pessoa não tivesse falado contigo antes que conhece ela, ou com alguma outra pessoa que conhece ela intimamente, já falando, sei lá, com um repórter, né? Sei lá, uma pessoa muito polêmica e controversa, falasse com um repórter e o repórter revelasse alguma coisa que ele soube da vida íntima dessa pessoa, mas que não é tão íntimo assim para não é uma parada, não chega a ser um crime segundo as leis do Estado brasileiro ou qualquer outro, né? Seria simplesmente alguma coisa que, sei lá, que essa própria pessoa ela ela conta para as pessoas mais íntimas, livremente, assim as pessoas conhecem, mas que no geral na mídia não se esperava ver isso. Veja que é normal que as pessoas olhem para isso e fiquem meio acanhadas, tentem se desviar, tentem eufemizar as coisas, tentem argumentar, justificar o que fazem, né? E não só partir para o é isso mesmo, eu faço isso mesmo. Né? Tentem não admitir isso. Por quê? Porque primeiro vem a negação, vem tentar se afastar, vem tentar afastar isso de si, se afastar disso, né? Desse isso aí que não é muito legal de ter como parte de si, que aí não foi bem assumido. Né? Mas enfim, você vê que nos dois casos, eu não sei se deixei muito claro, eu acho que pode ter ficado confuso, mas nos dois casos a pessoa, ela superficialmente faz a mesma coisa, mas ela agora faz conscientemente. Ela agora faz sabendo, né, os efeitos que isso tem sobre o pensamento dos outros, sobre as outras pessoas. Isso muda as coisas mesmo. Muda a pessoa, no caso, isso muda a pessoa mesmo. Então, para o Sartre, a prosa sempre causa mudanças, maiores ou menores. Mudanças que são bem acolhidas ou mal acolhidas, que são renegadas ou afirmadas, mas sempre causa mudanças.
É, deixa eu ver. Eu tô achando que eu esgotei o assunto. Eu tô achando que já deu. Vai dar 40 minutos em 7, 6, 5, 4. Em alguns segundos vai dar 40 minutos. Eu acho que eu esgotei. Eu acho que eu não esqueci de nada, não. É, espero que isso tenha sido suficiente. Foi um vídeo um pouco maior do que o normal. É quase uma hora, né, pô? Mais de meia hora, mas é porque o assunto realmente é mais extenso. No vídeo seguinte, eu vou estar rebatendo essas ideias do Sartre. Não todos, né? Mas enfim, vou estar rebatendo pelo menos essas três aqui que eu apresentei. E provavelmente vai ser um vídeo mais curto. Mas enfim, fiquem com isso. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. Espero que minhas explicações, mesmo que extensas e repetitivas, tenham ajudado vocês. É, se inscreve no canal, sininho, joinha, comenta aí, compartilha com toda a família. E muito obrigado por assistir. Eu sou Panda e até mais.